Ele foi uma verdadeira máquina de matar. E mais ainda, trabalhou para o homem mais forte da Colômbia entre os anos 80 e 90, Pablo Escobar. Seu nome era John Jairo Velázquez Vázquez, mais conhecido como Popeye ou JJ. O apelido de Popeye foi adquirido enquanto Velázquez serviu a Marinha colombiana, uma vez que seus colegas o comparavam ao personagem da animação. Velázquez não foi escolhido aleatoriamente pelo cartel de Medellín. Seu histórico apresentava um homem pronto para lutar e de sangue frio. Ele ingressou no Exército Nacional da Colômbia, depois passou pela Escola de Cadetes da Polícia Nacional, para então entrar para a Escola de Suboficiais da Marinha. No final, acabou entrando para a Academia Nacional de Polícia General Santander, onde permaneceu por um semestre. Não se sabe exatamente a data ou a forma com a qual Velázquez se aproximou do maior traficante de drogas da Colômbia, mas não demorou muito para que o matador de aluguel se tornasse homem de confiança de Escobar. Velázquez já confessou que, pessoalmente, deve ter matado entre 250 a 300 pessoas. A maioria delas foi a mando de seu patrão. Ninguém escapava de suas balas. Não importava a posição que tivesse. Bastava entrar na sua lista e pronto, era morto. O objetivo, no final, era defender o tráfico de toneladas de cocaína feita pelo cartel de Medellín, do qual Escobar era o homem forte. O cartel surgiu por volta de 1974, já com Escobar no comando. Com isso, prosperou rapidamente. E no início dos anos 80, o cartel era responsável por cerca de 80% da demanda da cocaína na Colômbia, nos Estados Unidos e em outros países. Só para os Estados Unidos, chegou a enviar uma média de 15 toneladas da droga por dia. Os métodos que Escobar usava para manter seus negócios eram violentos e serviam como aviso a quem fosse contra ele. Estima-se que todos os membros do cartel, juntos, mataram mais de 6.000 pessoas durante os anos que ele esteve ativo. Muitas destas mortes foram atribuídas a Pablo Escobar, mas quem mais fez o serviço sujo para ele, desde que se tornou membro do cartel, foi Jairo Velázquez. O braço direito da crueldade de Escobar também foi responsável por coordenar os sequestros de Andrés Pastrana Arango, então candidato a prefeito de Bogotá, e que mais tarde se tornaria o presidente da República da Colômbia, e de Francisco Santos Calderón, que se tornou vice-presidente da Colômbia em 2002. Ao sequestrar também o jurista Carlos Mauro Rodríguez, Velázquez cometeu um crime ainda mais grave, ao matar não só o jurista, como também seus 2 seguranças particulares. O crime aconteceu uma semana depois do sequestro de Andrés Pastrano. Em 4 de julho de 1989, Escobar ordenou a Velázquez o assassinato de Valdemar Quintero, comandante de polícia de Antioquia, um dos estados colombianos e que tem Medellín como capital, e também o candidato a presidente Luiz Carlos Galán, que pregava o ódio contra o tráfico de drogas em seus discursos. Velázquez contou com seu xará John Jairo Arias Tascón, vulgo Pinina, para cumprir a missão, mas algo não saiu como planejado. E quem acabou sendo vítima foi Antônio Roldán Bittencourt, então governador de Antioquia. Roldán estava a caminho de seu escritório no carro oficial do governo, em uma das principais avenidas de Medellín, quando um carro-bomba que trafegava ao lado do seu explodiu. Além do governador, também morreram 2 policiais, um jovem estudante de psicologia, um ferroviário e um vereador. O comandante Quintero, que era um dos alvos nesta ação, acabou sendo morto um mês depois, quando saía de sua residência. Seu carro foi cercado por outro veículo, de onde desceram alguns homens que cobriram o carro de tiros. Segundo o radialista local, o coronel Quintero foi atingido por mais de 150 tiros e seu motorista saiu com alguns ferimentos, mas vivo. O jornalista político liberal e candidato a presidente Luiz Carlos Galán foi rapidamente informado sobre o atentado e orientado a desistir de sua visita à cidade de Soacha. Galán havia sofrido um atentado 14 dias antes e só sobreviveu por uma falha dos criminosos. Além disso,
ele estava recebendo telefonemas e cartas ameaçadoras desde aquele dia. Apesar de sugerirem a Galan que ele fosse para outro lugar, ele resolveu ir mesmo para Soacha. Mesmo protegido por 18 guarda-costas, Luiz Carlos Galan foi atingido por vários disparos ao subir em um palanque, onde iria fazer um discurso para cerca de 10 mil pessoas. No tiroteio, pelo menos 10 outras pessoas ficaram feridas. Segundo Velázquez, teriam dito a Escobar que, se Galan fosse eleito, o traficante seria extraditado para os Estados Unidos. E esse era o seu maior medo. Àquela altura, não era segredo para ninguém que, para atingir e se manter no topo, Escobar não media esforços e tomava atitudes sanguinárias para eliminar seus adversários. No entanto, mesmo assim, ele era visto quase como um herói entre os colombianos mais pobres, pois sempre os ajudava com alimentos e outras doações. Porém, aquele fatídico mês de novembro de 1989 iria mudar essa visão heróica para uma estarrecedora e inaceitável. Escobar tinha como alvo César Gaviria, também candidato à presidência da Colômbia e desafeto declarado do narcotraficante. O cartel contava com a presença dele no voo 403 da Avianca, um Boeing 727 que partiu de Bogotá com destino à cidade de Cali. Então, o cartel recrutou um jovem estudante que acreditou estar entrando no avião apenas com um gravador em mãos. O rapaz nem imaginava que aquele gravador ativaria os explosivos. 5 minutos após decolar, o avião começou a incendiar rapidamente, sendo testemunhado por várias pessoas no chão. Na ocasião, elas afirmaram que viram um incêndio no céu. Em seguida, uma explosão partiu a aeronave ao meio e os destroços começaram a cair em diferentes partes de Soacha. Ao todo, 170 ocupantes da aeronave morreram, além de 3 outras pessoas em solo que foram atingidas por destroços. A partir desse dia, a Colômbia inteira tinha um inimigo declarado: Pablo Escobar e o cartel de Medellín. Detalhe: Gaviria não estava naquele voo. Enquanto Escobar estava refugiado e era procurado pelas polícias colombianas em conjunto com o FBI, em outubro de 1992, Jairo Velázquez, o Popeye, entregou-se para a justiça. Foi preso ainda naquela ocasião sobre várias acusações: terrorismo, tráfico de drogas, extorsão, conspiração para fins terroristas e assassinato. Já se encontrava preso quando Pablo Escobar, em uma fuga cinematográfica, foi encurralado, perseguido e morto pela polícia no bairro da América, em Medellín, onde estava se escondendo com a esposa e seus 2 filhos. Ali acabava a história do maior cartel de drogas que a Colômbia e o mundo haviam conhecido. Popeye ficou preso até 2014, quando foi colocado em condicional. Durante esse período, ele colaborou com a justiça, sendo que suas confissões colaboraram para investigações que envolveram autoridades colombianas, como um senador, um general e um ex-diretor do Departamento de Segurança. Popeye Velázquez ficou bastante conhecido quando criou um canal próprio no YouTube, chamado Popeye Arrependido. No seu canal, além de criticar o governo e as dificuldades socioeconômicas da Colômbia, ele também mostra os bastidores dos documentários que fez com jovens vietnamitas e também russos, todos interessados em sua história. Velázquez também serviu como uma espécie de guia turístico por um tempo, mostrando os lugares por onde Escobar andou e a história do cartel de Medellín. Chegou a escrever 2 livros, e um deles serviu de base para o documentário Surviving Escobar da Netflix. Participou também de uma série documental no mesmo canal, chamada Dark Tourist. Além disso, atuou no filme Ex-Sicário, Assassino de Pablo Escobar, fazendo o papel de Simon, o assassino mais temido que trabalhou para o narcotraficante. Na verdade, a vida dele próprio. Em maio de 2018, ele foi preso por extorsão. Depois de ficar internado por um mês no hospital, em 23 de dezembro de 2019, por motivos de saúde, Velázquez foi transferido da prisão de segurança máxima de Vale do Par para a prisão de La Picota, em Bogotá. Em 8 de janeiro de 2020, foi anunciado que Velázquez tinha câncer de esôfago terminal e que lhe restavam, no máximo, alguns meses de vida.
Ele morreu em 6 de fevereiro de 2020 em Bogotá, aos 57 anos.